Então o tema de hoje é movidos pelo amor de Deus na família. Então, falamos da importância de identificar a quem nós amamos. Vimos que há um amor que nos separa de Deus. O amor do mundo, o amor do dinheiro e o amor de si mesmo. Mas existe um amor que nos liga a Deus. O amor da palavra, o amor à igreja, o amor à obra de Deus, o amor ao próprio Deus e o amor ao próximo. Hoje, então, veremos que amor existe que nos une a Deus dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Então esse será o tema abordado essa noite. A família é a expressão do amor de Deus. A palavra de Deus compara o amor conjugal ao amor de Cristo pela igreja. As Sagradas Escrituras também comparam o amor dos pais pelos filhos ao amor de Deus por nós. Sendo assim, o lugar primeiro onde deveríamos conhecer o que é amar e ser amado é na família. É interessante isso, irmãos. Eu vou repetir essa frase só para vocês verem a importância dela. Então, diz o seguinte: o lugar primeiro, ou o primeiro lugar onde deveríamos conhecer o que é amar e ser amado é na família. Quando temos uma família que não é amorosa, geralmente nós temos um distúrbio que nos faz amar de forma que não agrada a Deus. Então, geralmente, uma família desestruturada gera também pessoas conturbadas com relação ao amor. Pessoas, por exemplo, que têm relações abusivas, relações de possessão, são pessoas carentes de amor, pessoas que não foram amadas da forma correta, que não aprenderam a amar. Então o amor na família é de suma importância. Se nós ensinarmos, primeiramente precisamos aprender, né? Quando aprendemos a amar a Deus, vamos aprender a ensinar este amor aos nossos filhos, e certamente esse amor será genuíno e verdadeiro, que fará com que eles construirão famílias também amorosas. Então, no entanto, nosso amor não é perfeito. Nem sempre amamos os nossos com perfeição. Guardamos uma medida de egoísmo e a inclinação ao pecado dentro de nós, que enfraquece os laços de amor que nos unem. Por isso precisamos contar com o amor de Deus, para que Ele nos ensine a amar. Então devemos contar com o amor que encontramos em Deus, para que assim possamos amar a nossa família e ensinar os nossos a amar de forma perfeita. Deus nos ensina na sua palavra a importância do seu amor em família. Levando em consideração este ensino, vejamos como o amor de Deus em família nos move. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Vamos ler do verso 22 ao 33. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33. E em seguida, capítulo 6, do 1 ao 4. Essa leitura que nós iremos fazer agora. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de pé si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, graças te damos mais uma vez pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a apresentá-la aqui de uma forma clara e objetiva, e também a cada um que escuta esta palavra, que o Senhor, de uma forma soberana, coloque em seus corações esta porção, e as aplicações que serão trazidas também sejam de grande utilidade para o uso diário e para o aperfeiçoamento da nossa fé. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, que o teu amor seja perene e presente em suas vidas e em suas famílias. Ó Pai querido, eu te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amados, neste capítulo que nós acabamos de ler, nesse trecho do capítulo 5 de Efésios, nós encontramos aqui um texto completamente prático, altamente instrutivo. Deus se importa com a família, Ele criou a primeira família, Ele orientou como essa família deveria viver na terra, tendo autonomia, tendo que tomar decisões, fazer escolhas, mas todas essas escolhas deveriam sempre ser abalizadas por Deus, pedir a orientação de Deus. É interessante que a Bíblia refere ao momento em que Deus cria o homem e a mulher e os coloca no jardim, e na continuidade dessa descrição é dito que Deus vinha todas as tardes falar com Adão. E aquele era um momento de aprendizado, aquele era um momento de conhecer a Deus e saber a sua vontade. Tanto Adão como Eva tiveram esse privilégio de todos os dias falar com Deus. Mas nós também, nos dias atuais, podemos ter esse privilégio de ouvir a voz de Deus através da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala conosco através desta palavra. E quando lemos a Escritura e encontramos aqui um ensinamento como esse, é de grande importância que possamos reter toda a nossa atenção, redobrar a nossa atenção, para que então possamos aprender as verdades bíblicas, para que assim possamos viver e a nossa família seja grandemente abençoada através dessa palavra. Então aqui no texto, podemos observar alguns princípios que refletem o amor de Deus na família. Vejamos então quais são estes princípios. O primeiro princípio é o princípio do amor altruísta. O que quer dizer isso? Amor altruísta. Altruísmo significa o oposto de egoísmo. O que geralmente nós encontramos com relação ao amor é egoísmo. Ela é minha, ele é meu. Então, o egoísmo partindo daí. Então, o amor altruísta, ele não é egoísta. Simboliza uma atitude de amor ao próximo, a ausência de interesses próprios ou agir em prol de outra pessoa. O altruísmo é considerado uma doutrina ética
que indica o interesse pelo próximo como um princípio supremo da moralidade. Uma pessoa altruísta é aquela que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Para uma pessoa altruísta, o próprio bem está condicionado ao bem do outro. Age movido por um sentimento de responsabilidade e de solidariedade com os problemas alheios. Quando Deus orienta em sua palavra que a mulher deve ser submissa ao seu marido, isso quer dizer que ela deve priorizar o bem-estar do seu marido, zelando por sua vida, cuidando para que ele sinta-se bem. Vamos lá, texto aí, Efésios 5, 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O texto é claro em afirmar que a mulher deve desenvolver um amor altruísta. O que quer dizer isso? Colocar o esposo em primazia, preferir honrar o esposo, preferir agradar ao esposo. Há uma grande polêmica sobre submissão, porque há uma má interpretação. Submissão, por muito tempo, foi apresentado como alguém que se coloca debaixo de outro. E alguns até usam a ilustração de um tapete onde se limpa os pés, né? Lembra que a mulher ela não foi feita da sola do pé do homem. De que parte do homem a mulher foi feita? Da costela, que fica ao lado. Então a mulher não é para estar debaixo do homem, mas ao lado do homem. Ao lado no sentido de que o homem coloque o seu braço por cima. E aí traz a ideia de quê? De proteção. Uma mulher submissa é uma mulher protegida por um homem. É uma mulher que escolheu amar o seu esposo e se doar por ele, tendo um amor altruísta, dando preferência ao seu esposo do que até a si mesma. É um amor profundo, é um amor grande, é um amor dedicado. O problema é que nos dias atuais há uma grande guerra, né, do feminismo e machismo. São dois extremos, o feminismo e o machismo são extremos. Deus nunca nos orientou que nós escolhêssemos, preferíssemos extremos nesta vida, mas sim equilíbrio. Porque equilíbrio traz a ideia de maturidade. Você pode ver, por exemplo, uma criança pequena, ela não consegue ficar de pé sem se balançar, né? Porque ela ainda não tem o seu equilíbrio. Ela vai crescer, vai desenvolver. Quando a gente vai ficando idoso também, né? Perde um pouquinho o equilíbrio, né? Mas vamos lá. Entenda, a maturidade tem uma idade certa, né? Tem um período da vida. E essa ideia de maturidade traz a ideia de ser equilibrado. Então uma mulher madura é uma mulher que decide se submeter ao seu marido por exemplo de Deus. Porque é o que diz aí no verso 23. Quando ela diz aqui, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a mulher ela deve se submeter ao marido pela sua autoridade, por ele ter sido feito primeiro e Deus ter o colocado como o cabeça da família, o responsável pela família. E a mulher, quando foi feita, Deus foi muito clara. Ela o fez como auxiliadora. É alguém que estaria ao lado, dando todo o apoio que o homem necessita. Então essa é a ideia de uma relação altruísta, onde um está cooperando com o outro, um está apoiando ao outro. Há um ditado popular muito conhecido, diz assim: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Então é errado esse ditado. Não é atrás de um grande homem, mas ao lado de um grande homem. Então precisamos reconhecer a importância da mulher.
Então a mulher ser submissa não quer dizer ser humilhada, muito pelo contrário, é ser protegida. Uma mulher que se sente protegida, ela se submete ao seu marido. O grande problema hoje em dia, que é uma guerra, né, de valores, de poder dentro de um lar, dentro de uma família, a mulher não quer se submeter, julga porque o homem não a ama como ela merece. Então há toda uma briga, uma guerra muito grande na família. Mas entenda, toda mulher que se sente protegida, ela se submete ao marido. Então, maridos, protejam suas esposas, demonstrando amor a elas, cuidando delas, livrando-as de todos os problemas e as dificuldades deste mundo. Assuma a responsabilidade do lar, seja o cabeça. As mulheres têm assumido muito liderança no lar, porque os homens têm se acomodado. Os homens querem chegar em casa e só se deitar, apertar o botão do controle, assistir filme, novela, sei lá o quê, ou ficar no WhatsApp, no Facebook. Não querem mais ter responsabilidades. É tanto que tem surgido agora marido de aluguel. Você já ouviu falar? Tem propaganda aí, marido de aluguel. A torneira está vazando, aí contrata aí o marido de aluguel, o marido vem tirar o vazamento da torneira, né? Trocar o gás. Cuidado, né? Isso aí pode ir mais além de trocar pequenas peças a trocar você, né? Então o marido tem que cuidar do lar, o marido tem que ser o cabeça, o marido tem que ter autoridade no lar. A mulher gosta, eu ouvi uma mensagem, achei interessante, a mulher gosta de ser mandada, mas infelizmente tem mulher que está mandando no marido porque o marido não tem assumido a autoridade dentro do lar. A mulher, quando eu uso essa expressão, mulher gosta de ser mandada, traz a ideia de, a mulher gosta de ser cuidada. Ela gosta de sentir que o marido cuida dela, no mandado nesse sentido, não em estar obrigando a mulher a fazer coisas, não é essa a ideia. Me entenda, por favor. Abra rapidamente a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, verso 4 e 5. Tito 2, 4 e 5. Tito 2, 4 e 5 diz assim a palavra de Deus: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante, irmãos, a gente pode até julgar aqui que isso aqui é cultural, mas eu vou além disso, não é apenas uma cultura, mas um ensinamento de Deus. A mulher foi feita para auxiliar o esposo, e no papel desse auxílio é o cuidado com os filhos, é o cuidado com o lar. E o papel do esposo, biblicamente, é de trazer o sustento para o lar. Na nossa sociedade tem crescido muito o papel da mulher auxiliando o marido no ganho de recursos. Então as mulheres saem para trabalhar, para também trazerem sustento para o lar. Quando isso acontece, é importante que o marido também divida as tarefas do lar com a esposa. Mas lembrando as mulheres que essa responsabilidade é delas. Elas estão indo trabalhar fora porque querem, mas a responsabilidade do lar é delas e não do marido. O marido pode auxiliar no lar? Pode, mas a responsabilidade não é dele. Entenda isso, biblicamente é assim que funciona. A mulher tem o seu papel e o homem tem o seu. Quando os dois cruzam esses papéis, isso pode acontecer, da mulher ter que trabalhar fora para ajudar no sustento do lar, e aí é papel do homem reconhecer esse esforço dela e ajudar nas tarefas do lar. Mas nunca tire isso da sua cabeça, né, que no lar pode ser invertido esses papéis, porque isso vai dar confusão. A responsabilidade do cuidado do lar deve ser sempre das mulheres. Por isso que a instrução que Paulo dá a Tito
é que aquelas mulheres assumissem seu papel, amando o marido, seus filhos, sendo sensatas, né, tendo coerência no que elas fazem, sendo honestas no que fazem, sendo boas donas de casa. Hoje, infelizmente, tem se criado muitas mulheres que não querem mais cuidar do lar, não querem lavar uma roupa, não querem lavar uma louça, não querem cozinhar, nem querem aprender. Irmãos, eu vou lhe dizer, se você tem esse pensamento, mude esse pensamento, tire isso da sua cabeça. Isso vai ser muito ruim para você, vai ser prejudicial para o futuro relacionamento que você pretende desenvolver. Então é importante que você aprenda, se esforce, se dedique, para que futuramente você seja uma boa dona de casa, uma boa mãe, e futuramente uma boa avó, né? Porque assim é o processo. Como é que você vai cuidar das pessoas que serão colocadas em suas mãos, se você não tem interesse ou empenho em alcançar isto? Então, quando a mulher não procura realizar essas tarefas de forma perfeita, de forma agradável, de forma feliz, ela pode, com isso, diz aqui o texto, ela pode difamar a palavra de Deus. Ela está indo contra a palavra de Deus. Porque é dito aqui, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se ela não assume o seu papel, vai criar uma situação ruim, um relacionamento bem conturbado. Mesmo que o marido apoie, mesmo que o marido diga, não tem problema, eu quero você assim, mas se esforce, se dedique para aprender, não custa nada. Só o que tem aí é aula de culinária e de cuidado do lar na internet. Se você não aprendeu em casa, ainda dá tempo, mas se esforce, se dedique, para que assim você possa demonstrar o seu amor altruísta. Pastor, eu não gosto disso, mas se é sua responsabilidade, é importante para o seu marido que está indo lá fora trazer sustento, ele chegar em casa e encontrar uma casa limpa, encontrar uma refeição quentinha para se alimentar, e é muito bom, isso faz parte aí do relacionamento. Então, tenha esse cuidado. Esse é o primeiro princípio de um amor altruísta. O segundo princípio é do amor sacrificial. Aí vem a parte do homem, do marido. O amor sacrificial é aquele que a pessoa não mede esforços, não está interessada em receber nada em troca, e nem muito menos se o outro fez algo por merecer. Amor altruísta é um amor de escolha, de decisão. O marido deve escolher amar a sua esposa. É uma escolha que nós tomamos. Assim também como a mulher deve escolher amar o seu marido. Porque com o tempo as coisas mudam. Aquilo que quando jovem era muito bela, no futuro pode não ficar tão belo. Então é necessário que o amor seja uma decisão, uma escolha, para que não seja apenas medido em sentimentos. Eu gostava tanto dela, mas o amor acabou. O que a gente mais vê hoje nas brigas de casais, né, é essa ideia, o amor acabou, quando na verdade a Bíblia diz que o verdadeiro amor jamais acaba, porque é uma decisão, uma escolha que você tomou em amar aquela pessoa até a morte. Então assim você deve se esforçar. Versículo 25 a 29 de Efésios 5. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Assim como Jesus, há uma comparação aqui, né, do amor que o homem deve devotar à sua esposa, da mesma forma como Jesus devotou o seu amor à igreja, que somos nós. E como foi este amor de Cristo? Dando a própria vida em nosso favor. E a pergunta que não quer calar: nós fizemos alguma coisa para merecer esse amor? Não.
Pelo contrário, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós fizemos foi justamente o contrário do que Deus queria. No entanto, Ele nos escolheu, Ele decidiu nos amar. Então o marido deve fazer a mesma coisa. Decida amar a sua esposa. Ame-a com toda a sua intensidade. Demonstre esse amor, não só de palavra, mas de ação, de fato e de verdade. Tem marido que não consegue expressar o seu amor. Ele diz, eu amo a minha esposa, eu amo tanto a minha esposa, que quando é no domingo eu vou comprar um frango para ela cozinhar para nós. Eu demonstro o meu amor para ela no domingo, dando um frango todinho para ela cozinhar. Cozinha aí, mulher, para nós comer. Essa é como eu amo minha esposa, eu mostro o meu amor assim. Será que essa é uma boa demonstração de amor? Você está alimentando a sua esposa, mas ela precisa muito mais que alimento. Você quer ver uma mulher bonita, cheirosa, arrumada? Isso custa caro. Você escolher uma mulher para amar, para ter ao seu lado, você precisa investir na sua esposa. A esposa gosta de pintar as unhas, fazer cabelo, ela gosta de se vestir bem. Então isso requer o quê? Amor do esposo no investimento desta pessoa amada. É necessário, irmãos, estou usando aqui isso como ilustração, mas é necessário demonstrar este amor com respeito à esposa, demonstrar esse amor não exigindo dela mais do que seja a obrigação dela. E não é papel também do esposo estar exigindo, por exemplo, submissão. Às vezes acontece muita confusão no lar, o esposo exigir da esposa submissão. Seja submissa, é sua obrigação ser submissa a mim. Lembra que a submissão é proteção. Se ela não se sente protegida, ela não vai se submeter a você. Você tem que demonstrar essa segurança, mostrar para ela que você a ama e está ao lado dela sempre que ela precisar, estará apoiando as decisões que ela for tomar, aconselhando-a quando for necessária e apoiando também quando necessário. Então essa é a ideia de um amor sacrificial, é se doar em favor daquele a quem amamos, ou daquela a quem amamos, sem medir esforços e sem esperar nada em troca. Demonstre esse amor e o resultado virá. Faça o que a palavra de Deus diz. Em Marcos 12:31, Jesus falando sobre os mandamentos, ele manda que amemos a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Diz assim, o segundo mandamento é este, Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. Amar a Deus e amar o próximo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quando fala aqui de amar o próximo, muitas vezes nós tratamos próximos distantes melhor do que os próximos próximos. Tratamos bem as pessoas que estão longe, por exemplo, alguém que trabalha conosco, alguém que estuda conosco, alguém que faz parte da nossa igreja, do que tratamos o nosso próprio cônjuge. É importante que tenhamos essa dedicação, este esforço, este esmero em demonstrar o amor, principalmente por aqueles da nossa própria casa. Porque quando nós não demonstramos este amor, nós estamos sendo infiéis a Deus. Porque foi um mandamento de Deus, e é um mandamento de Deus, amar o próximo. E o próximo, muitas vezes, está tão próximo, que você não está percebendo. Tua esposa, os teus filhos, você não tem demonstrado esse amor genuíno que eles merecem. Um amor sacrificial. Porque esse foi o amor que Deus dedicou para conosco, nos amando e enviando o seu próprio Filho em resgate dos que estavam perdidos, que éramos nós. Terceiro princípio que encontramos no texto é o princípio do amor relacional. O que quer dizer isso? Amor relacional é aquele que se baseia no comprometimento de um para com o outro, uma ligação perfeita, onde nada terá poder de separar.
Vejamos aí o verso 31 ao 33. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de pé si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Esse princípio do verso 31, ele foi ensinado lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 2, 24, ele disse então que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, para que então os dois se tornassem uma só carne. Aí o amor relacional, um amor ao ponto de haver uma fusão, onde os dois se tornariam apenas um. Uma união tão perfeita, feita por Deus, abençoada por Deus, para que então pudessem viver juntos e unidos. Adão e Eva não tinham pais. Por que Deus disse isso? Porque ele sabia que após Adão e Eva haveriam então o prosseguimento das famílias, e chegaria um momento na família que seria necessário uma liberdade para que então houvesse uma construção. É necessário deixar pai e mãe para então construir uma família. Infelizmente, em alguns lares, as pessoas quebram o roteiro de Deus. Existe um roteiro para a construção de um lar. Primeiro é a independência, deixar pai e mãe. É necessário haver uma independência. E deixar pai e mãe tem uma relação aqui muito profunda. É deixar pai e mãe no sentido emocional. Isso quer dizer que quando você constrói uma família, você está vivendo a dois, qualquer probleminha não é para você correr para o seu pai e sua mãe para eles resolverem, não. Você mesmo tem que sentar com o seu cônjuge e resolver. Você já é maduro o suficiente, você já tomou essa decisão de viver com o seu cônjuge justamente para resolver os seus próprios problemas. Você deve deixar pai e mãe de forma também financeira. Não tem como casar e continuar dependendo do pai e da mãe. Qualquer coisa, pai, manda aí o cheque, passa o Pix. Não tem condições assim. Se você se viu ao ponto de eu quero me casar, pense antes as consequências disso. Então, às vezes a gente acha que casar é só entrar dentro de uma casa, um homem e uma mulher, pronto, resolveu o problema. Aí esqueceu que tem água, luz, internet para pagar, tem a feira para comprar. Quando você estava em casa, você só dava despesa, só comia e gastava as coisas, né? Mas agora é sua responsabilidade assumir isso. Mas também é preciso deixar pai e mãe a casa. Vocês já ouviram o ditado, quem casa, quer casa. Já ouviram esse ditado? Casar e morar com pai e mãe é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Porque vão se intrometer no seu relacionamento. E briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher, é eles que têm que resolver. E o que acontece muitas vezes, que um casamento mal estruturado, que não seguiu o roteiro de Deus, vai fazer com que outras pessoas estejam tomando partido dentro do seu relacionamento. Isso vai ocasionar falhas, rachaduras, que podem levar a uma separação precoce, desnecessária, porque você não se preparou antes para tomar essa decisão. Tomou a decisão por impulso, com imaturidade, e aí o resultado disso é um casamento conturbado e possivelmente até um divórcio. Então é necessário, para que tenhamos um amor relacional, entendermos esse comprometimento, deixar pai e mãe, para então unir-se a uma mulher. Você inverter isso, eu vou unir-se à minha mulher, dependendo do pai e da mãe, para depois me separar. Você não vai conseguir separar do pai e da mãe, talvez você vai conseguir separar do seu cônjuge. Então, se você inverte esses papéis, a ordem disso vai dar errado. Primeiro deixa pai e mãe,
depois se une à sua mulher, para que então se torne uma só carne. E uma só carne aqui é a relação íntima do casal. Então essa relação íntima, ela só ocorre após o casamento. Então, a cultura dos nossos dias é a cultura da experiência. É preciso ter uma experiência antes para saber se eu vou gostar, se é essa pessoa mesmo. Isso não deve ser assim. Isso quebra o roteiro de Deus, a orientação de Deus, como deve funcionar a construção de uma família. Então, primeiro deixa pai e mãe, depois toma a decisão escolhendo a mulher que vai viver, para então se relacionar intimamente com essa pessoa. Porque quando nos relacionamos intimamente com uma pessoa, nos tornamos uma só carne com ela. Por isso que é dito no texto, grande é esse mistério. Ele se refere aqui, Cristo e a igreja, mas com relação também à família, é um grande mistério. Se nós não seguirmos o padrão de Deus, tem tudo para dar errado. Então siga a orientação do Senhor. Em Marcos 10, 7 a 9. Marcos 10, 7 a 9. Abra a sua Bíblia, por favor. É um texto paralelo ao de Efésios, que diz o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, para que o amor relacional seja perfeito, seguimos o padrão de Deus, deixar pai e mãe, escolher o cônjuge, e então tomar para si, fazer essa união perfeita, tornando-se uma só carne. E essa união, uma vez realizada nos padrões de Deus, o que é que diz o texto no verso 9? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa união será perfeita, será por toda a vida. Só a morte poderá separar-vos. Então, um casamento que a gente vê duradouro, um casamento abençoado por Deus, é um casamento que segue os padrões divinos. Então é importante que a gente se dedique, se esforce, busque cumprir a vontade de Deus, amando a Deus e amando o nosso próximo, amando a Deus e amando a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Então só assim teremos um amor perfeito, um amor que agrada ao Senhor. E por fim, quarto e último princípio, o princípio do amor incondicional. Vai do verso 6 ao verso 4, ou capítulo 6, do verso 1 a 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto é bem claro com a relação que deve haver entre pais e filhos. O sentido aqui de um amor incondicional. Vocês, mulheres, sabem muito bem o significado deste amor incondicional. Traz a ideia de que você não sabe nem quem é aquela criaturinha que está dentro do seu ventre, mas desde o primeiro momento que você descobriu que está grávida, você tomou a decisão de amar, e ama de uma forma incondicional. Você não sabe se é homem, se é mulher, você não sabe se tem os olhos verdes, azuis, castanho, preto, não sabe que cor é, mas você já ama, do jeito que for, do jeito que chegar, do jeito que vier. Você já viu uma criança assim que sai do ventre? Não é feio o bichinho? Parece com o joelho, a cara toda engilhada, todo sujo. Mas coloca diante da mãe, ela chora. Que coisa linda, minha cara, os olhos do pai.
a mãe demonstra todo o amor por aquela criança assim que vê. Não é tão bonito assim não, ela vai se tomando uma forma melhor depois, mas assim que nasce, só Jesus na causa, né? Mas veja, irmãos, o tipo de amor que uma mãe demonstra para o filho, isso é o amor incondicional. Da mesma sorte é o amor que Deus demonstrou para conosco. Ele nos amou, sendo que a gente não havia feito nada para Ele que o agradasse. Não havia nada de belo em nós para que Deus nos escolhesse. Éramos pecadores, desobedientes, ingratos, injustos. No entanto, Deus escolheu amar. E esse amor incondicional é derramado sobre nós. O amor incondicional significa um amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Vamos lá entender aqui. Conta-se uma história que o filho chegou para a mãe e entregou um bilhete. Nesse bilhete estava escrito: a dívida da mamãe para comigo, por encher as garrafas com água, R$5. Por jogar o lixo lá fora, R$7. Por ir ao supermercado comprar pão pela manhã, R$10. O menino entregou a dívida da mãe para ele. O menino entregou para a mãe. A mãe leu aquilo ali, ficou triste com as palavras do filho. Ela disse: tudo bem, filho, vou aqui assinar o seu cheque. Virou a folha e disse: pelos 9 meses que eu te carreguei na barriga, 0, você não me deve nada. As noites que eu passei acordada, quando você estava com febre, gripado, doente, quando você foi internado, eu fiquei no hospital numa cadeira, enquanto você estava deitadinho numa cama, tudo isso que eu fiz por você, nada, você não me deve nada. Por todos os almoços, café da manhã, janta que eu fiz para você, a roupa que eu te lavei, o tempo que eu te banhei, nada, você não me deve nada. Pronto, está aqui. O menino pegou, olhou aquilo e disse: ô mamãe, me perdoe, eu não sabia que a senhora tinha feito tudo isso por mim. Agora eu reconheço que a senhora me ama de verdade, e eu tudo estava fazendo sem amor. Então é necessário, irmãos, que amemos os nossos pais, que se sacrificam por nós. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza, irmãos. Aí toca num ponto que vai profundo na minha vida. O quanto minha mãe sofreu para criar 5 filhos. Meu pai falecido, e ela teve que lutar muito para nos colocar no caminho certo. Sofrimento, luta. Aí um filho não ter coragem de cuidar dos pais, não ter amor pelos pais. Eu admiro muito a irmã Luciene, pelo amor que ela dedica à sua mãe, uma senhora já de idade, mais de 90 anos. Eu amo minha mãe, eu espero um dia poder cuidar dela. Eu aguardo esse dia, espero que ela dure muitos anos, não quero que ela fique doente, mas se isso acontecer, para mim vai ser uma grande honra. Será que você tem amado o teu filho ao ponto dele sentir esse desejo de querer cuidar do pai e da mãe? Se você não ama os seus pais, se você está com algum problema com eles, bote a mão na consciência, bote a mão no coração, olhe tudo que eles fizeram por você, volte-se para eles, ame-os de forma incondicional. Os pais têm seus princípios, suas ideias, e às vezes é difícil. Eles foram criados de uma forma, e aprenderam de uma forma, e nos ensinaram aquela fórmula, mas quando a gente cresce, a gente percebe que algumas coisas daquela não precisavam, mas no entanto foi importante. Lembro de um senhor, estava falando da criação dele com os filhos, e a gente estava falando justamente sobre a disciplina dos filhos, e ele disse o seguinte:
Eu bati nos meus filhos, ou disciplinei os meus filhos com uma chinelada, sempre que foi preciso. E eu digo que as únicas chineladas que não foram boas para eles, foram as que não pegaram. Porque todas as que pegaram valeu a pena. Eles aprenderam a lição. E os filhos estavam lá. 2 pastores, um é advogado, e os filhos todos nos caminhos de Deus. Homens e mulheres dedicados ao Senhor, que amam seus pais. Às vezes a gente acha que a disciplina do pai é dura, é rude, é pesada, mas aquilo é para te colocar no caminho, para que você não se desvie do caminho. Diz a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ela jamais se desviará desse caminho. Ainda quando for velha, ela continuará nesse caminho. Então, um amor incondicional que deve ser desenvolvido entre os pais e os filhos. Os pais devem amar os seus filhos, mesmo quando eles tomam decisões erradas. Eles devem continuar amando seus filhos, orientando, é certo, dando conselhos, mas permitindo que eles errem também, porque é com o erro que nós aprendemos também. Aprendemos com os acertos e com os erros. Muitas vezes não é fácil ver um filho errando e você não podendo fazer nada. O desejo era ir lá e pegar o filho. Não vá por aí, meu filho. Mas às vezes é importante que ele passe por aquela situação, para que ele cresça na vida e aprenda a ouvir melhor os pais, aprenda a obedecer os pais. Honrar pai e mãe faz parte do nosso amor. E honrar pai e mãe é justamente buscar o máximo, colocá-los numa posição de respeito, numa posição de consideração, ouvir os seus conselhos, mesmo quando você não concorda. Escute, não discuta, apenas escute. Avalie antes de tomar uma decisão. Às vezes queremos rebater os conselhos, achando que sabemos mais do que os nossos pais. Entendam, eles já viveram mais tempo do que nós. E o que nós estamos passando agora, eles já passaram há muitos anos atrás. Um pai nunca vai aconselhar um filho para o mal, muito pelo contrário. Ele vai aconselhar o filho para fazer coisas boas. Então, escute o conselho dos seus pais. Marcos 7:10. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Há uma coisa que me entristece muito, é quando eu vejo um filho falando alto com os pais, gritando com os pais. Quando eu vejo um filho ignorando os pais, ou falando alguma coisa agressiva ou destrutiva contra o pai ou a mãe. Isso é terrível. Uma pessoa dessa, o destino dela será triste, porque ela não imagina que um dia também ela vai envelhecer. Um dia também ela vai precisar dos filhos que cuidem dela ou dele. Então é importante que a gente ame os pais, para que o exemplo seja copiado para os filhos, para que eles também nos amem e cuidem de nós. Diz que certa vez um homem estava na sua casa com uma faca e um pedaço de madeira. Ele estava cavando aquela madeira e fazendo uma cumbuca, fazendo uma vasilha. E aí o filho viu aquilo, o pai fazendo, trabalhando naquilo. Quando terminou, o pai foi e botou comida para dar para o pai dele. A criança vendo aquilo, o pai colocando a comida do avô, o pai colocando a comida do avô dele dentro de uma vasilha de madeira. Ele então, passaram alguns dias, ele pegou um pedacinho de madeira e começou a raspar. E o filho então, raspando aquela madeira, o pai viu, preocupado que ele podia se cortar, disse: meu filho, o que é que você está fazendo? Disse: pai, eu estou preparando o teu prato para quando tu ficar velho, para eu dar comida para o senhor. Exemplo passa de geração em geração.
que é que você tem ensinado para os teus filhos? Qual exemplo você tem dado para os teus filhos? Você tem amado os teus pais para que os teus filhos vejam isso e te amem também? Então tome essa decisão enquanto é tempo. Dedique amor. Os filhos aos pais e os pais aos seus filhos. Conclusão então. Ter uma família movida pelo amor de Deus é ter uma família abençoada. Ame a sua família, levando-a para perto de Deus em obediência e fé. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. É pesado, né? Se você não cuida da sua família, você é pior do que um descrente. E a palavra descrente aqui traz a ideia de alguém que não crê em Deus, alguém que não reconhece o amor de Deus. Se você não reconhece o amor de Deus, não tem como você amar outra pessoa. Não tem como você dizer, eu amo a Deus, e odeia aquele que está próximo de você. Ame o teu próximo, como você também tem amado ao Senhor. Você demonstra o teu amor a Deus, amando o teu próximo. Amando o teu pai e a tua mãe, amando a tua esposa, a esposa amando o esposo, e assim essa relação de amor está nos aproximando mais e mais do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor e favor sobre nossas vidas. Nesta noite, ó Pai, que nós refletimos um pouco sobre a família e o amor do Senhor que deve haver na nossa família, vemos, ó Pai, que há muitas coisas a serem tratadas, há muitos amores a serem desenvolvidos. E todos esses amores aqui apresentados, princípios de amor, são princípios, ó Pai, que partem de um amor genuíno, real e verdadeiro que vem do Senhor. Nós só podemos amar algo ou alguém porque o Senhor nos amou primeiro, nos demonstrando esse amor e nos ensinando a amar. Que verdadeiramente possamos, ó Pai, amar uns aos outros, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, para que nossa família, Senhor, seja uma família abençoada por Ti, que o amor seja perene, o amor seja perfeito, o amor seja infinito, e assim o Teu nome seja glorificado através do nosso lar e da nossa família. Ó Pai querido, eu Te agradeço por tudo que o Senhor nos apresenta nesta noite, esta palavra maravilhosa, e nos ajuda a colocar em prática. Que amemos não só de palavra, mas de fato e de verdade. Pois assim, ó Pai, nós Te agradecemos e pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.